Pensa só no seguinte cenário. Uma marca pequena, sem grana nenhuma para publicidade, tentando chamar a atenção na prateleira do lado de um gigante da indústria. Parece uma missão impossível, não é? Bom, hoje a gente vai analisar como duas marcas, em situações bem parecidas com essa, transformaram essa fraqueza na sua maior força. Elas usaram a embalagem não só para guardar um produto, mas para ser o produto. É uma história de pura criatividade e estratégia no campo de batalha mais importante que existe, a gôndola do supermercado. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se compete nesse jogo? Parece uma luta totalmente injusta. Mas as histórias que a gente vai mergulhar agora mostram que, às vezes, a arma secreta mais poderosa de uma marca está ali, na cara de todo mundo. E essa arma é a embalagem. Vamos descobrir exatamente como isso funciona na prática, com dois casos fascinantes e, olha, completamente diferentes um do outro. Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do campo de batalha. Depois, vamos a fundo no caso da Monbijou e sua estratégia quase científica. Daí, a gente cruza o continente para conhecer a rebelião da Johnny Soda, que basicamente entregou as chaves da marca para a comunidade. E no final, a gente vai juntar tudo isso para tirar a lição mais poderosa que une essas duas histórias. Bora lá? Certo, vamos botar o pé nesse cenário. Imagina entrar num supermercado qualquer. Aqueles corredores, aquilo ali é um território dominado por corporações gigantescas com orçamentos de marketing que a gente nem consegue contar os zeros. Cada centímetro de prateleira é disputado com unhas e dentes, com milhões de dólares. É nesse ambiente super hostil que as nossas duas marcas precisavam não só sobreviver, mas de alguma forma brilhar. E aqui estão os nossos lutadores. De um lado, a brasileira Monbijou, querendo um espacinho no mercado de amaciantes, encarando a Comfort da Unilever. A Comfort era e ainda é a referência, a marca que todo mundo queria ter. Do outro lado, a Johnny Soda, um refrigerante artesanal, contra, só as duas maiores empresas de bebida do mundo, Coca-Cola e Pepsi. A diferença de tamanho, de grana, de tudo era simplesmente absurda. Vamos começar aqui pelo Brasil. A Monbijou era uma marca super tradicional, todo mundo conhecia, mas tinha um problema. A imagem dela era definida pela própria pesquisa da empresa como opaca. O que é uma marca opaca? É aquela que tá ali, sabe? Quem usa gosta, tá satisfeito, mas para quem usava a marca líder, a Comfort, a Monbijou era tipo, é ok, mas não é a mesma coisa. Faltava brilho, faltava algo que fizesse o consumidor parar e pensar, uau, o que é isso? E o mais legal é que isso não foi um exercício de faculdade qualquer, não. A diretoria da Bombril, dona da Monbijou, levou o problema de verdade para uma turma de pós-graduação da SPM e a meta era muito clara e muito audaciosa: criar uma estratégia de embalagem que, sozinha, sem a ajuda de mais nada, aumentasse o market share em 5% em só um ano. Basicamente, a embalagem tinha que fazer o trabalho de uma campanha de marketing inteira. A pressão era gigantesca. A resposta deles foi muito inteligente. Não foi só um desenho novo, um rótulo bonitinho. Foi um plano completo, metódico, que eles chamaram de Programa de Inteligência de Embalagem. A equipe de estudantes entendeu que não adiantava uma mudança pequena. Precisava de uma ação de impacto, algo que mostrasse que a Monbijou não estava para brincadeira e que podia, sim, inovar mais que a concorrência. E aqui, gente, vem o pulo do gato, a grande sacada da estratégia. Em vez de só dar um tapa no visual do produto que já existia, a recomendação foi outra: criar um produto totalmente novo, o Monbijou Premium. A ideia foi simplesmente genial. O produto novo não ia competir com o antigo. Ele ia funcionar como uma locomotiva, sabe? Puxando a percepção da marca inteira para um outro nível, um patamar de inovação e qualidade. Esse programa todo se apoiava em 3 pilares que se conectavam. Tudo começava com o design, a parte visual. A ideia era criar uma identidade que fosse impossível de ignorar na gôndola, com um formato só dela e até uma cor registrada, o azul Monbijou. A partir daí vinha a inovação. A embalagem precisava ser mais inteligente, resolver problemas de verdade das consumidoras. E por fim, o marketing. O próprio frasco viraria um outdoor na prateleira, um canal de mídia direto com o cliente. E quando a gente fala em inovação, não é só um detalhezinho não. Olha só o que eles fizeram. Primeiro, uma tecnologia de microcápsulas, que era inédita no Brasil, que liberava perfume conforme a pessoa se mexia. A roupa ficava cheirosa por muito mais tempo. Depois, o bico direcionador de fluxo. Isso foi genial. A pesquisa mostrou que quase ninguém usava a tampa para medir. Então eles tiraram a tampa, que era cara, e colocaram um bico que fazia o trabalho, barateando o custo. A inteligência continuou no frasco, que tinha parede dupla com material reciclado por dentro e o acabamento chique por fora. E para fechar, o rótulo transparente,
que dava aquela cara de produto importado. Cada detalhe foi pensado para agregar valor. Cara, essa frase resume tudo. A Mão Biju deixou de ser só um produto de limpeza da área de serviço para virar um item de cuidado quase de beleza, cosméticos para roupas. Isso eleva a categoria, cria um valor percebido muito maior e justifica totalmente a proposta premium. Traz a marca para o mundo da moda, do cuidado pessoal. É uma mudança de mentalidade completa. Beleza. Agora, a gente vai pular do laboratório da Mão Biju para uma garagem na América do Norte, num cenário ainda mais brutal. Em 1996, um cara chamado Peter Van Stoke lançou a Jones Soda sem um tostão furado para marketing. A ideia dele era maluca. Entrar no mercado de refrigerantes, que, como a gente viu, era o quintal da Coca-Cola e da Pepsi. Para isso, a abordagem dele tinha que ser o oposto de tudo o que se conhecia. A estratégia de distribuição foi totalmente da contramão. Em vez de implorar por um espacinho no supermercado, a Jones Soda foi para onde os gigantes não estavam nem olhando. Lojas de skate, de surf, estúdios de tatuagem, lojas de música. Ela foi construindo uma base de fãs super leal, uma aura de autenticidade, e só depois que a demanda já existia, ela começou a migrar para canais maiores. Ou seja, ela não chegou nas prateleiras pedindo para ser legal, ela chegou já sendo legal. E aqui a gente chega no coração, na alma da rebelião da Jones Soda. O Peter Van Stoke fez algo que nenhum diretor de marketing em sã consciência faria. Ele abriu mão do controle. Ele entregou o bem mais precioso de uma marca, o espaço do rótulo, para os próprios consumidores. A mensagem era muito clara. A nossa marca não é o que a gente diz que ela é. A nossa marca é o que vocês, nossos fãs, fazem dela. Ok, a ideia é incrível, mas como é que isso funciona na prática? Como essa ideia maluca se transformou numa máquina de marketing poderosa? A embalagem da Jones Soda deixou de ser uma coisa estática, parada. Ela se tornou uma plataforma viva, interativa. Virou um ponto de encontro de uma tribo de gente que se identificava com aquela proposta. O resultado foi uma explosão. Para a gente ter uma noção do tamanho do negócio, a empresa recebia dezenas de milhares de fotos todos os meses. Pensa no poder disso. Em vez de pagar uma fortuna para uma agência criar uma campanha, a Jones Soda tinha milhares de fãs criando o visual da marca de graça todo santo dia. Ter a sua foto estampada num rótulo da Jones virou um troféu, um objeto de desejo. E com isso, eles criaram um motor de marketing que se retroalimentava. É um ciclo perfeito, pensa só. A garrafa na prateleira não era o fim da comunicação, era o começo. Ela convidava a pessoa a ir para o site, a participar, a votar, a mandar a própria foto. O site, por sua vez, gerava o conteúdo para a próxima leva de garrafas que ia para as prateleiras. A marca e a comunidade se alimentavam uma da outra, num loop que não parava nunca. E a coisa evoluiu, foi para um outro nível. A empresa percebeu que as pessoas não queriam só ter a chance de serem escolhidas, elas queriam o controle. Então, eles permitiram que qualquer um pudesse criar o seu próprio pack de refrigerantes personalizado, com a foto que quisesse. De repente, o refrigerante virou um souvenir, uma lembrança de casamento, de festa de aniversário. O produto virou parte da história pessoal das pessoas. A conexão não podia ser mais profunda. Ok, a gente viu dois mundos completamente diferentes, né? De um lado a Mão Biju com seu método quase de laboratório focado na inovação do produto. Do outro, a Jones Soda com sua rebeldia, com seu foco total na cocriação com a comunidade. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e extrair os princípios que qualquer um de nós pode aprender com eles. Esse quadro aqui deixa tudo muito claro. A Mão Biju agiu como um cientista, pesquisou, diagnosticou um problema e criou uma solução tecnológica para impressionar o consumidor. Já a Jones Soda foi o rebelde, quebrou as regras do jogo e deu o poder para o consumidor ajudar a construir a marca. E o mais fascinante está no insight por trás de cada um. A Mão Biju resolveu uma necessidade que o consumidor nem sabia direito que tinha. A Jones Soda atendeu a um desejo muito mais profundo, de identidade, de pertencimento, de participação. E no fim das contas, a grande conclusão que une essas duas histórias tão diferentes é essa. Para as duas marcas, a embalagem deixou de ser um custo no final da planilha e virou o principal investimento de marketing. Pensa bem, é o único meio de comunicação que está 100% presente na hora que a pessoa vai decidir a compra. É a última e talvez a melhor chance que uma marca tem de contar sua história, provar seu valor e criar uma conexão de verdade. Então, fica aqui a provocação final. Na próxima vez que for ao supermercado, faça esse exercício. Olhe para as embalagens não só como caixas ou garrafas, mas como se fossem pequenos outdoors. Tente perceber quais delas estão só ali, ocupando espaço, e quais estão de fato conversando com você, inovando e construindo uma marca, ali mesmo, na sua frente. Fique esse olhar mais crítico. Com certeza vai descobrir muita coisa interessante.